Eu sou um rapaz de 23 anos e esse evento ocorreu alguns meses atrás. Resido em um apartamento localizado nas proximidades da minha universidade. O edifício é relativamente novo e muito agradável, porém a área ao redor apresenta certa insegurança. Geralmente não passo muito tempo nas redondezas do prédio, apenas dirijo meu carro até a faculdade e retorno diretamente para o meu apartamento. Nunca havia enfrentado nenhuma situação desagradável antes, portanto, não era uma pessoa muito preocupada, para ser bem sincero. Naquele dia era uma sexta-feira e eu havia acabado de voltar da faculdade. Tinha permanecido lá até mais tarde para estudar. Então já era por volta de umas 19 horas. Estacionei o carro no pequeno estacionamento do prédio e comecei a caminhar em direção à entrada. Ao adentrar o edifício, subi as escadas até chegar ao meu apartamento, localizado no quarto andar. Estava cansado e faminto, e assim que entrei em meu apartamento, joguei minha mochila no chão. Me dirigi até a geladeira em busca de uma salada pronta que adquiri no dia anterior, me acomodei no sofá e, com o intuito de me distrair, liguei a televisão. Enquanto degustava da minha refeição, procurava por algo interessante para assistir. Repentinamente, fui surpreendido por um estrondo intenso vindo do apartamento abaixo do meu. Embora o ruído não apresentasse necessariamente uma ameaça, despertou minha atenção de forma inesperada. Permaneci atento, dedicando alguns segundos para ouvir atentamente antes de voltar a minha atenção para a televisão. Alguns minutos mais tarde, aquele mesmo som de impacto ecoou novamente no andar inferior. Decidi desligar a televisão e permanecer sentado em silêncio, aguardando a repetição do ruído. Naquele momento, minha curiosidade superou qualquer preocupação. Após alguns minutos, o som retornou, porém dessa vez foi ainda mais estridente, chegando ao ponto de sentir as vibrações e tremores nas paredes. Desta vez, tive êxito em reconhecer que aquilo parecia ser claramente o ruído produzido quando alguém colide algo contra a parede. No entanto, desconhecia a natureza desse som e tampouco o motivo por trás dele. Fiquei sentado ali, aguardando por alguns minutos, ouvindo atentamente. Porém, depois de algum tempo sem que nenhum outro barulho fosse ouvido, retornei a assistir à televisão. Não tenho conhecimento exato de quanto tempo se passou desde então, mas não havia se passado muito tempo, talvez cerca de 45 minutos. Quando ouvi uma batida, vindo de algum lugar próximo à minha porta da frente. Me levantei para pegar um copo de água na cozinha, que fica próxima à porta. Então, eu sabia que o impacto não era exatamente na minha porta, mas parecia vir da porta do meu vizinho. Ao escutar com mais atenção, percebi que era possível ouvir um homem resmungando, falando de forma incoerente. Parecia que ele estava tendo uma conversa consigo mesmo, articulando frases desconexas. Para ser sincero, isso começou a me assustar um pouco. Assim que os murmúrios cessaram, aproximei-me da minha porta e espreitei pelo visor para verificar se ele tinha partido. O sujeito estava parado diante da minha porta, na escuridão do corredor. Seu olhar estava fixo no puxador, como se estivesse ponderando a ideia de tentar abrir a porta. Eu me afastei discretamente e caminhei silenciosamente na direção do meu sofá. Tinha a intenção de pegar meu telefone celular, caso precisasse contatar a polícia. No entanto, mal havia começado a me mover para trás quando o homem bateu à minha porta. Ele começou a resmungar palavras aleatórias novamente, o que me levou a acreditar que ele estava claramente sob o efeito de drogas pesadas ou algo parecido. Saltei para o sofá e segurei firmemente o meu celular, sem saber qual seria o meu próximo passo. Eu não tinha certeza se ele era apenas um louco inofensivo ou se tinha intenções perigosas. No entanto, me sentia bastante seguro dentro do meu apartamento trancado. Então, decidi esperar antes de tomar qualquer decisão. No entanto, cerca de 30 segundos depois, o indivíduo voltou a golpear a minha porta. Nesse momento, ele estava vociferando em direção a mim, mas de uma maneira tão incoerente que suas palavras eram incompreensíveis.
Rapidamente me dirigi ao meu quarto e telefonei para as autoridades, pois não tinha ideia do que ele queria. No entanto, ele simplesmente se recusava a partir, e isso despertava em mim um medo genuíno de suas verdadeiras intenções. O policial do outro lado da linha me informou que uma viatura estaria no local em poucos minutos e perguntou se eu preferia permanecer em contato telefônico com ela. Eu assegurei que estaria bem e encerrei a chamada. Nesse exato momento, o indivíduo à porta começou a bater com ainda mais violência. Era evidente que ele estava utilizando algum objeto para golpear a porta, pois as pancadas eram intensas demais para serem causadas apenas pelos seus punhos. Parecia que ele estava tentando derrubar a porta. Peguei o bastão de beisebol que estava no canto do meu quarto e me preparei para me defender enquanto o indivíduo continuava a bater. Essa situação caótica persistiu por alguns minutos terríveis que pareciam uma eternidade, até que vislumbrei as luzes azuis da polícia refletindo em minha janela. 1 minuto depois, percebi um policial vociferando no corredor do meu edifício, o que cessou o homem que batia na minha porta. Ouvi os policiais imobilizando ele e então abri a porta para interagir com eles. Minha porta apresentava grandes deformações e rachaduras, mas isso não é a parte mais horrível dessa história. A descoberta posterior é extremamente trágica e aterrorizante. No apartamento situado logo abaixo do meu residia uma jovem solitária. Ela foi encontrada desacordada e inconsciente, com várias marcas de agressão na cabeça. Infelizmente, ela não resistiu e veio a falecer no hospital. A porta principal do seu apartamento estava completamente aberta, sem qualquer sinal de arrombamento. Isso sugere que provavelmente ela abriu a porta de forma ingênua e voluntária, sem suspeitar da periculosidade daquele homem. Depois de agredir a garota, o homem martelou as paredes de seu apartamento, possivelmente causando os ruídos que eu estava escutando anteriormente. Ele acabou criando diversos buracos no apartamento da jovem, utilizando um martelo grande, o mesmo que estava em suas mãos quando foi detido. O homem encontrava-se intensamente sob o efeito de drogas e álcool. Aparentemente, ele informou aos policiais que estava procurando por uma substância entorpecente que havia escondido nas paredes. No entanto, após uma busca minuciosa, a polícia não encontrou nada oculto, o que sugere que ele provavelmente inventou tal história em sua mente devido ao seu estado alterado. Essa constatação é ainda mais aterrorizante, pois ele estava prestes a fazer comigo o mesmo que havia feito com a jovem do apartamento abaixo. No entanto, sinto uma profunda compaixão por ela, pois provavelmente era apenas uma pessoa amável e confiante, que inocentemente abriu a porta em um gesto de gentileza, sem saber do destino que a aguardava.